Boa tarde a todas as pessoas que aqui se fazem presente. Meu nome é Fábio, sou orientando do professor Dr. David Wagner de Mello, né? Sou mestrando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, né? E o título do meu trabalho é Análise das Provas Retóricas em Discursos da deputada federal Erika Hilton no Congresso Nacional. Então, eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução do tema, né? O tema desta dissertação centra-se na análise de discursos da deputada federal Erika Hilton no Congresso Nacional, com foco na análise das provas retóricas, etos, patos e logos. Ao acompanhar um lugar de destaque no parlamento, a deputada federal Erika Hilton representa não apenas uma voz em prol das minorias, historicamente marginalizadas, né, por ser uma mulher negra e transexual, mas também uma pessoa representante que desafia as estruturas tradicionais do poder político no Brasil. Né? Então, se a gente for observar, a nossa política, né, brasileira, ela é historicamente, em especial dentro do parlamento, historicamente marcada por pessoas brancas, homens, né, heterossexuais, enfim. E aí, quando a gente observa uma mulher negra, transexual, ocupando um lugar de destaque desse, vem a pergunta por trás: o que será que tem por trás disso, né? E a gente observa que o que tem por trás, né, como ela chegou até lá, o que tem por trás de tudo isso é a linguagem, é a retórica, certo? Porque não é qualquer um que consegue, tendo essas características de ser uma mulher negra, transexual, conseguir chegar no parlamento sendo uma das deputadas mais bem votadas do estado de São Paulo. Né? Então, a pesquisa ela busca compreender como a deputada constrói seus discursos retórico-argumentativos presentes para persuadir, sensibilizar e fortalecer seu posicionamento em temas sociais, políticos e de direitos humanos, contribuindo para o debate público e promovendo mudanças sociais. Então, os objetivos, né, da pesquisa, alguns dos objetivos, né, porque a pesquisa ainda está em fase inicial, né, é descrever as estratégias retórico-argumentativas presentes em discursos da deputada federal Erika Hilton, né, que é do PSOL, do estado de São Paulo, no Congresso Nacional, por meio das provas retóricas etos, patos e logos, reconhecer o contexto e os temas sociais abordados em discursos da parlamentar para compreender a relação entre as estratégias retóricas utilizadas por ela, verificar a função social dos aspectos retóricos utilizados pela oradora nos discursos analisados. Então, aqui nós temos alguns dos objetivos, né? E aqui nós vamos focar em especial nas análises, né, nas provas retóricas, etos, patos e logos, que eu vou explicar mais adiante o conceito de cada uma delas. Então, como fundamentação teórica, nós usamos Abreu, Amossi, Aristóteles, Charrodot, Ferreira, Fiorin, Mateus, Mello, Meyer, Pelham, Titecar, Rebu, dentre outros. Aqui nós temos alguns autores da retórica, da nova retórica, da argumentação, enfim, discurso político, né? Então, aqui eu trouxe alguns conceitos de retórica na visão de alguns autores, né? Para Aristóteles, a retórica é entendida como uma faculdade capaz de observar o que cada discurso comporta de elemento que visa persuadir um determinado auditório. Mateus 2018 já entende a retórica como a disciplina que estuda o modo como nós nos comunicamos persuasivamente com os outros. Pelham e Titecar compreende a retórica como técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos, ou seja, do auditório. Fiorin, 2022, entende que a retórica estuda os meios de persuasão criados pelo discurso e analisa nos enunciados os efeitos que eles podem produzir nos ouvintes, ou seja, no auditório. Rebu entende a retórica como a arte de persuadir pelo discurso. Então, se nós observarmos, apesar de cada autor utilizar algumas palavras diferentes, né, ela se resume basicamente na arte de persuadir pelo discurso. Então, a retórica, né, é justamente essa arte que nós temos de conseguir persuadir,
já que a todo momento nós estamos utilizando a persuasão a nosso favor. Então, aqui eu trago os conceitos das provas retóricas, né, a tríade aristotélica. Para Aristóteles, todo discurso comporta pelo menos 3 elementos imprescindíveis, né, que visa persuadir o nosso auditório. Né? E aí ele diz que para que um orador seja eficaz, né, para que ele consiga persuadir o seu auditório, ele precisa utilizar-se dessas 3 provas retóricas, que é o patos, o ethos e o logos. O ethos, ele é formado pela credibilidade do orador, né, identificação com o público, né, ou seja, com o seu auditório, sendo este confiável e respeitável. Então, o ethos basicamente é a credibilidade que o orador tem em falar sobre aquele determinado assunto. O patos, por outro lado, é associado ao ato da persuasão por meio da emoção. Refere-se ao apelo, ao lado emocional do público-alvo, né? Enquanto o logos é o uso da razão e da lógica, certo? É o uso do raciocínio, seja indutivo ou dedutivo para a construção de um argumento, buscando convencer ou persuadir o seu auditório. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas provas retóricas, no conceito de cada uma delas, porque as análises vão se dar por meio das provas retóricas, né? Do ethos, ou seja, da credibilidade da oradora, do patos, né? Das emoções que são passadas no discurso para tentar emocionar o auditório, e do logos, das estratégias discursivas por meio da razão e da lógica, certo? E aqui eu trago alguns conceitos, né, que eu gosto bastante do professor Luiz Antônio Ferreira, que ele diz que nós somos seres retóricos, né? Por termos crenças, valores e opiniões, valemos-nos da palavra como instrumento revelador de nossas impressões sobre o mundo, de nossos sentimentos, convicções, dúvidas, paixões e aspirações. Melo, concordando com Ferreira, diz que podemos afirmar que o homem é um ser retórico, já que frequentemente apropria-se da linguagem para conduzir aqueles com os quais estabelece comunicação. Então, a todo momento nós estamos utilizando a argumentação, a retórica, na tentativa de persuadir, mesmo que inconscientemente nas nossas práticas sociais, no nosso dia a dia, né, com os nossos amigos, familiares, nós estamos utilizando a retórica, a argumentação, a persuasão, né? Então, aqui eu trago um conceito de discurso parlamentar, já que as análises que serão feitas acontecem dentro do parlamento, né? Para Ruth Amossi, o discurso parlamentar está inserido dentro do discurso político e é analisado no contexto da análise do discurso da argumentação, com especial atenção às relações entre retórica, ethos, né, que é essa construção da imagem de si, né, do orador, e a construção da imagem pública. O parlamento, para Amossi, é um espaço de confronto, onde o dissenso é uma característica central. E aí a autora argumenta que a argumentação não busca apenas o consenso, mas também gerenciar conflitos e justificar divergências. Essa ideia é relevante para entender como os parlamentares utilizam o discurso para se opor a propostas ou criticar adversários, mantendo a legitimidade do debate. O discurso parlamentar é muitas vezes polêmico, né, caracterizado pelo confronto de opiniões e pela tentativa de desqualificar os adversários. E a Amossi estuda como as estratégias argumentativas são usadas para reforçar posições, seja apelando à razão, seja mobilizando as emoções do auditório. Então, a gente vai ver justamente isso, porque os discursos que nós vamos analisar, da deputada federal Erika Hilton, são em resposta aos seus adversários, né? Então, como metodologia, a metodologia é de cunho qualitativo, seguindo os postulados de Paiva, pois permite compreender os fenômenos sociais e subjetivos em profundidade, considerando o contexto e o processo da pesquisa, considerando todo o seu processo e não apenas os resultados e o produto. E a constituição do corpus deu-se por fragmentos retirados de discursos da parlamentar Erika Hilton no Congresso Nacional, os quais abordam temas polêmicos como o casamento homoafetivo e os direitos das mulheres transexuais e travestis. Aqui, em especial, eu faço um recorte, né, do casamento homoafetivo, certo? A temática
era o casamento homoafetivo, né? Os deputados de extrema-direita estavam querendo criar uma lei, né, para impedir o casamento homoafetivo, certo? E aí, em resposta a eles, a deputada utiliza o seu discurso retórico argumentativo, que a gente vai analisar. Então, aqui eu trago uma imagem, né, da deputada federal, Erika Hilton, que ela utiliza 15 minutos de fala para denunciar as atrocidades proferidas por colegas na comissão que discute o projeto de lei contra o casamento homoafetivo. Né? Então, aqui a gente observa que só nesse trechinho aqui da fala já faz referência com o que a Moci falou, né? Do discurso político, quando ele é usado também para confrontar, né, adversários, colegas, né, parlamentares. Então, só para recapitular, os deputados de extrema-direita estavam querendo criar uma lei, né, contra o casamento homoafetivo, e a deputada usou os seus 15 minutos para ir a favor da comunidade LGBTQIAPN+, já que ela também faz parte da comunidade, né? Então, aqui tem do Congresso, né, mais ampla, e a gente vai para as análises agora, né? A deputada começa o seu discurso da seguinte forma: obrigada, presidente. Bom, primeiro dizer que a gente chega a essa hora da tarde esgotadas, exauridas, cansadas de tanto escutar atrocidades, violências, ataques e desrespeito por parte dos parlamentares desta casa. É um absurdo que esta comissão esteja perdendo tanto tempo para discutir algo que é inconstitucional e para atacar os direitos de constituição de família, de matrimônio de uma parcela da população brasileira. Aqui se apelou a todos os tipos de discurso, inclusive tentando construir uma guerra entre a comunidade LGBTQIAPN+, e os cristãos do nosso país. Eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica, a minha avó é cristã, as minhas avós são cristãs. Não existe deputado e sociedade brasileira esta guerra que se queira criar, essa ficção mentirosa para colocar pessoas de um lado e pessoas de outro. Nesses discursos aqui, a gente consegue observar o patos logo no início da sua apresentação, né? Quando ela diz que está cansada, que está exaurida de tanto escutar atrocidades e violências por parte dos colegas, né? Então a gente consegue observar que ela tenta mexer aqui com o auditório, né, por meio das emoções. A gente consegue observar também o logos, quando ela usa a Constituição, né? Que isso é algo inconstitucional, que tentar barrar um direito que já foi conseguido, né, com tanto esforço, que é o casamento homoafetivo, viola os direitos constitucionais. Isso é inconstitucional. Então, ela usa o logos, usa essas estratégias argumentativas, né, a razão, a lógica, para tentar persuadir o seu auditório. E aí ela cria uma imagem, a imagem de si, quando ela diz: eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica. Então, só para contextualizar, os colegas parlamentares, né, da deputada, eles estavam, como argumento, estavam tentando usar a igreja, os cristãos, contra a comunidade LGBTQIAPN+, dizendo que estes não seguiam o que a igreja pregava. E aí ela diz que, quando ela usa esse discurso, que cresceu em um lar evangélico, que é filha de uma mulher evangélica, ela está tentando dizer o seguinte: olha, não é porque eu sou uma mulher transexual, não é porque eu faço parte da comunidade LGBTQIAPN+, que eu não conheço os valores cristãos, que eu não posso ser cristã. Né? Então ela diz: eu sou filha de uma mulher evangélica, eu cresci em um lar evangélico. Né? Então não existe essa guerra que se queira criar entre pessoas LGBTs e os cristãos. Não é porque uma pessoa é LGBT que ela não pode ser cristã, que ela não pode conhecer a palavra de Deus, como dizem os deputados de extrema-direita. E aqui a gente consegue observar alguns tipos de argumentos também. A gente consegue observar o argumento de indignação, que ela está indignada com essa situação. A gente consegue observar o argumento de dissociação de noções, né, entre cristãos versus LGBTQIAPN+. A gente consegue observar o argumento de separação, o argumento de autoridade nesse discurso aqui da deputada. E aí ela continua o seu discurso da seguinte forma: não caiamos nesse cinismo, não caiamos nesta farsa, não caiamos nesse malabarismo para dizer que aqui estão os defensores dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, pregando contra os evangélicos, pregando contra as igrejas. Nós estamos falando que há determinados grupos que, inclusive, é preciso fazer a dicotomia. Fundamentalistas são diferentes de religiosos. Fundamentalistas são diferentes de cristãos. O fundamentalismo é um projeto de poder político, não é um projeto de poder religioso.
um projeto de poder político que se utiliza do religioso, se utiliza da espiritualidade, se utiliza da vulnerabilidade social das pessoas para impor sua vontade. Nesse outro discurso, a gente consegue observar o uso do logos em especial, né? Ela usa as suas estratégias argumentativas, o uso da lógica, da razão, para tentar persuadir o seu auditório, né? Ela alerta as pessoas, o auditório, não caiamos nesse cinismo, não caiamos nesta farsa, certo? Que os adversários, né, estavam pregando. E aqui a gente consegue observar também argumento de definição, quando ela define o que é o fundamentalismo religioso, né? O fundamentalista, ele usa a religião para pregar seus preconceitos, ele usa o nome de Deus para pregar seus preconceitos. Quando, por exemplo, diz, olha, é gay, vai para o inferno, a igreja não aceita, Deus não aceita. Então, na verdade, o fundamentalista religioso é aquele que usa a igreja, usa a religião, usa o nome de Deus para pregar os seus preconceitos, certo? Então, a gente consegue observar aqui um argumento de definição, quando ela define o que é o fundamentalismo religioso, o argumento de dissociação de noções, mais uma vez aqui a gente observa, quando ela faz essa dicotomia entre cristãos versus LGBTQIA+, que não existe essa separação, né? Não é porque uma pessoa é LGBT que ela não pode ser cristã. Né? E aí, para concluir, na última análise, a deputada diz o seguinte: nós apelamos à luz da Constituição, nós apelamos à luz da justiça, nós apelamos para que nossas famílias, nossos afetos, nossos corpos possam ser livres em uma sociedade que segue sendo recorde, inclusive comparadas a países onde ser LGBT é crime. Isso é um absurdo. E esse parlamento deveria estar indo na contramão disso. Essa discussão é a vanguarda do retrocesso. Essa discussão num país onde não é crime ser LGBT, mas segue matando de forma violenta a população LGBTQIAPN+. Aqui a gente consegue observar as 3 provas retóricas. O ethos de indignada, né? O pathos, quando ela usa quando ela diz que o país, aqui no Brasil, não é crime ser LGBT, mas é o país que mais segue matando pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, ela tenta aqui comover o seu auditório, usar a emoção para comover. E ela usa o logos, mais uma vez, quando ela diz que quando ela usa a razão, a lógica, quando ela diz que isso é inconstitucional, né? Quando ela usa a Constituição, quando ela usa a razão. Então, a gente consegue observar aqui argumentos de indignação, argumento de contradição, né? Como é que no Brasil não é um país, ou melhor, não é crime ser LGBT no Brasil, mas é um país que mais segue matando a comunidade, né? Então, observe essa contradição. O argumento de comparação, né, quando ela compara, né, esses países que não são, melhor, que é crime ser LGBT comparado ao Brasil, que não é, mas segue matando pessoas da comunidade. Então, se a gente observar, a deputada, em todo o seu discurso, ela consegue usar as 3 provas retóricas, ethos, pathos e logos. E é isso que faz da deputada federal Erika Hilton uma pessoa que tem uma boa argumentação, né? Ela sabe utilizar bem as palavras, ela tem uma boa oratória, ela tem uma boa retórica, ela sabe utilizar as estratégias argumentativas, né? As provas retóricas em especial, ethos, pathos e logos, para conseguir persuadir o seu auditório, certo? Então, só para concluir, como a pesquisa ainda está em andamento, né, nós podemos observar parcialmente, né, que as análises indicam o uso dos meios aristotélicos da persuasão a serviço da argumentação em busca da adesão daquilo que é apresentado pela deputada. Ou seja, ela busca persuadir seu auditório por meio dos aspectos retóricos, pathos, ethos e logos, né, presentes em seu discurso, através de sequências injuntivas e instrucionais, como verbos no imperativo, né, quando ela diz, não caiamos nesse cinismo, não caiamos nesta farsa, né. E sendo assim, a priori, percebeu-se que os aspectos retóricos utilizados pela oradora no discurso em pauta possuem uma função social, e aqui já respondendo um dos objetivos, que é identificar a função social, de buscar influenciar, de algum modo, as pessoas a refletirem sobre o que a temática aborda, na tentativa de persuadi-las. Nesse caso, a temática é o casamento homoafetivo, e ela tenta usar essas estratégias retóricas, falando que é inconstitucional, falando que o Brasil é o país que mais mata, mesmo não sendo crime ser LGBT. Então, ela caminha por essas 3 provas retóricas. É claro que, em alguns momentos, nós vamos perceber que o pathos, né, o uso da emoção, se sobressai. Em outros, o uso do logos. Em outros, o uso do ethos. Né? E Aristóteles diz justamente isso, que para um orador ser eficaz,
ele precisa saber utilizar as 3 provas retóricas na tentativa de persuadir o seu auditório, né? Então, eu agradeço a atenção de todas as pessoas aqui presentes, né? Aqui estão algumas das referências, né? Que foram utilizadas. Como eu falei, a pesquisa ainda está em desenvolvimento, então tem muita coisa a ser aprimorada ainda, aprofundada, e muito obrigado pela atenção de todos vocês.